Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu gostaria de discutir algumas interpretações sobre as propriedades estatísticas das leis de potência. Lei de potência é uma relação que exibe a propriedade de invariância de escala, da forma f de x é igual a c x elevado a uma potência k, sendo c a constante de normalização e k o expoente de escala. Aplicando log nos dois lados da função, obtemos essa expressão logarítmica. Log de f de x é igual a k log de x mais log de c. Essa expressão logarítmica tem uma relação linear com a inclinação k. Considere a equação da reta y igual a kx mais c. Quando x igual a zero, y é igual a c. E quando x igual a 1, y é igual a c mais k. Com esses dois pontos, nós podemos traçar a equação dessa reta. Comparando essa equação aqui com a equação da reta mostrada aqui em cima, notamos que uma lei de potência pode ser representada ou por uma curva com cauda longa em escalas lineares ou por uma reta com escalas logarítmicas. A lei de Zipf é um exemplo de distribuição de cauda longa e estabelece que a frequência de uma palavra é inversamente proporcional à sua posição no ranking das palavras, do tipo Fn igual a n elevado a menos k. Aqui estariam as palavras mais frequentes de uma obra. Por exemplo, a primeira palavra mais comum tem uma frequência muito alta. As palavras mais raras, por exemplo, a palavra na posição 200, ela tem uma frequência 200 vezes inferior à primeira palavra no ranking. Essa é a cauda longa de uma lei de potência. Se nós aplicarmos logaritmo nas duas escalas, tanto no eixo x quanto no eixo y, nós representamos a mesma informação através de uma reta e um ângulo de inclinação. Aqui nós temos um exemplo com dados empíricos das palavras de um dicionário em inglês. As palavras mais frequentes estão aqui no início do eixo X e as palavras mais raras estão no fim do eixo X. Note que a reta resultante é muito próxima à reta esperada. Neste exemplo, a lei de Zipf foi aplicada a palavras em inglês na Wikipedia. A previsão da lei de Zipf corresponde a essa linha verde, que é representada por 1 sobre x, que é equivalente a x elevado a menos 1. Há uma correspondência muito próxima para as palavras mais comuns, mas com relação às palavras mais raras encontradas na Wikipedia em inglês, há uma quebra da lei de Zipf nesse ponto com um pequeno deslocamento. Ao analisar a obra Ulysses de James Joyce, Zipf verificou que a palavra mais comum surgia 8.000 vezes, a 10ª palavra 800 vezes, a 100ª 80 vezes. Nessa simulação computacional da mesma obra de Joyce, nós verificamos que os valores obtidos são ligeiramente superiores, mas a relação das frequências das palavras se manteve, produzindo uma reta. Esse gráfico, ilustrado com dados empíricos das primeiras 10 milhões de palavras de 30 idiomas da Wikipedia em inglês, mostra que a lei de Zipf tem uma distribuição de lei de potência. Não há ainda uma explicação consensual para essa lei, mas Zipf argumentou que as linguagens obedecem ao princípio do menor esforço, segundo o qual
tanto o agente falante quanto o ouvinte não querem se esforçar mais do que o suficiente para atingir o entendimento. Uma importante propriedade das leis de potência é a sua invariância à escala. Dada a função f de x igual a ax elevado a menos k, escalando o argumento x por um fator constante c causa apenas um escalamento proporcional da própria função, da seguinte maneira: f de cx é igual a acx elevado a menos k. Colocando para fora do parênteses o c, temos essa expressão c elevado a menos k f de x, que é proporcional a fx. O reescalamento do argumento da função muda a constante de proporcionalidade, mas preserva a forma da função, mantendo as mesmas propriedades estatísticas. Aqui nós temos a lei de Zipf na escala 1:40 e a lei de Zipf na escala 1:50. Veja que as formas permanecem muito parecidas. Os fractais apresentam a propriedade de invariância à escala. Toda vez que nós damos zoom numa parte da figura, os mesmos padrões geométricos reaparecem nas bordas da figura. Voltando ao tópico da distribuição dos graus dos vértices de um mapa, nós temos esse mapa rodoviário dos Estados Unidos, em que cada grande cidade possui pelo menos uma conexão com o sistema de autoestradas, e não há cidades servidas por centenas de estradas. A maioria dos nós são similares, aproximadamente com o mesmo número de conexões, formando uma espécie de uma rede aleatória. Já como exemplo de rede sem escala, nós temos o mapa de rotas aéreas, em que se verificam vários hubs de onde partem voos para quase todos os demais aeroportos. A grande maioria dos aeroportos são pequenos, aparecendo como nós de poucos voos, conectando-os com um ou mais hubs. Poucos hubs se conectam com muitos aeroportos pequenos. A distribuição de uma rede aleatória segue a curva tipo sino, na qual a maioria dos nós possui um número típico de links, representado pela média μ e o seu desvio padrão. Já a distribuição de lei de potência das redes sem escalas prediz que a maioria dos nós tem poucos links, enquanto que alguns poucos nós, chamados hubs, têm muitos links. Uma maneira alternativa de apresentar dados sobre os graus dos vértices de um grafo é construir um gráfico da função de distribuição acumulada, no qual fazemos o somatório dos graus de cada vértice, sendo que pk representa a probabilidade de que o grau dos vértices seja maior ou igual a k. O gráfico da função de distribuição acumulada possui a vantagem de que todos os dados originais estão sendo representados. Quando construímos um histograma convencional por agrupamento de faixas, as eventuais diferenças entre valores, ou seja, vértices com diversos graus que se enquadram na mesma faixa, são perdidas. A função de distribuição acumulada não sofre desse problema. A função de distribuição acumulada também reduz o ruído na cauda.
Nesse paper do Newman, foi apresentada a função de distribuição acumulada para 6 redes: a rede de colaboração entre matemáticos, a rede de citação em artigos, a web, entendida como a rede de páginas interligadas por links, a internet, entendida como a rede física de sistemas autônomos, a rede de distribuição elétrica e a rede de interações entre proteínas. Nas distribuições C, D e F, claramente nós notamos o comportamento de leis de potência, em que P de K é aproximadamente K elevado a menos alfa. No caso da rede de distribuição de energia elétrica, o Newman argumenta que a distribuição exponencial se encaixa melhor para os graus dessa rede. Já a rede de colaboração e a rede de citação têm apenas parte de seus valores associados a uma lei de potência. Em cada uma das figuras, o eixo horizontal representa o grau K dos vértices, enquanto que o eixo vertical representa a respectiva função de distribuição acumulada, com valor máximo igual a 10 elevado a 0, ou seja, 1. No caso da rede de distribuição de energia, nós temos uma escala linear no eixo x e uma escala logarítmica no eixo y.